Pessoal, agora a gente estudando um pouco mais o átomo, nós temos que ele é dividido a eletrosfera do átomo, tá? Porque para a gente em eletricidade, nós veremos a partir de agora que não nos interessa dentro do núcleo do átomo. E sim, o que interessa para a gente, para o nosso curso de eletricista instalador, é a eletrosfera. É na eletrosfera que nós vamos concentrar agora os nossos estudos, porque é na eletrosfera que vai surgir esse fenômeno que nós denominamos de eletricidade. Tá bom, pessoal? Então, a eletrosfera de um átomo, ela é formada por camadas que nós chamamos de camadas eletrônicas ou níveis energéticos. Lá em química, eles utilizam bastante a denominação de níveis energéticos. São os níveis de energia do átomo. Tudo bem? Mas aqui para a eletricidade, a gente vai chamar de camadas eletrônicas. São as faixas em que os elétrons se organizam ao redor do núcleo do átomo. Legal, pessoal? E nós temos 7 camadas eletrônicas. Nós temos essas camadas denominadas por letras maiúsculas do alfabeto. A primeira camada, nós temos a camada K, a segunda L e assim por diante. M, N, O, P, Q. Nós temos a camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, e são nessas camadas aqui, ó, nessas camadas da eletrosfera, aonde os elétrons irão ficar, aonde os elétrons irão permanecer girando em torno do átomo. Aqui no nosso átomo, nós temos uma quantidade máxima de elétrons que podem pertencer a cada camada. Na camada 1, a camada K, o número máximo de elétrons que a camada K comporta são 2. Na camada L, no máximo 8 elétrons. Nós temos que na camada 3, ela suporta no máximo 18 elétrons. Na camada 4, suporta no máximo 32 elétrons. Na camada 5, suporta no máximo 32. Na camada 6, no máximo 18. E na camada 7, no máximo 8. Pessoal, aqueles elétrons dos átomos, eles vão sendo dispostos aqui nas camadas de acordo com a capacidade máxima que cada camada suporta. Tudo bem? E aqui nós temos que os átomos podem possuir 7 camadas. Nós teremos átomos que vão possuir apenas 6 camadas. Outros átomos vão possuir 5, 4, 3, 2. E teremos átomo que irá possuir apenas uma camada eletrônica. Legal, pessoal? Como que é feito, por exemplo, pessoal, a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas? Lembrem que o átomo de hidrogênio, que é o primeiro átomo da tabela periódica, ele possui apenas um elétron. Tá? Esse um elétron vai ser adicionado na primeira camada eletrônica do átomo. Como ele possui apenas um elétron, esse um elétron é adicionado na primeira camada. A primeira camada tem a capacidade de possuir até 2 elétrons. Como ele possui apenas um,
aqui nessa primeira camada vai ter apenas um elétron. E, consequentemente, nós teremos um átomo formado com apenas uma camada eletrônica, porque apenas uma camada foi suficiente para comportar esse elétron que esse átomo possui. Legal? Por isso que quando vocês pesquisarem nos livros de química, quando vocês pesquisarem na internet, o átomo de hidrogênio virá o átomo com um núcleo, apenas uma camada eletrônica e um elétron nesta camada que irá orbitar ao redor desse núcleo. Legal, pessoal? Vamos pegar como exemplo aqui um segundo átomo. O átomo de hidrogênio. Se nós formos na tabela periódica, nós veremos que o átomo de oxigênio, ele possui 8 elétrons, tá? E como que esses 8 elétrons do átomo de oxigênio, serão compostos dentro da minha eletrosfera? Se nós temos 8 e nós sabemos que na primeira camada ela tem a capacidade de comportar apenas 2 elétrons, nós pegaremos 2 desses 8 elétrons do oxigênio e colocaremos na primeira camada eletrônica. Então a primeira camada eletrônica, como ela comporta no máximo 2 elétrons, eu não posso colocar 3 na primeira camada. Eu coloco 2 na primeira camada e os outros 6 que sobraram, eles vão ocupar a segunda camada. A segunda camada tem a capacidade máxima de 8 elétrons. Porém, como sobraram 6, esses 6 vão ocupar a segunda camada, 2 mais 6, 8 elétrons. Nós conseguimos colocar todos os 8 elétrons na eletrosfera do átomo, ocupando 2 camadas eletrônicas. Então, por isso que dessa forma, o átomo de oxigênio possui 2 camadas eletrônicas com os seus 8 elétrons orbitando ao redor do núcleo do átomo. 6 elétrons na segunda camada, 2 elétrons na primeira camada. Beleza, pessoal? Para fixar melhor ainda esse conhecimento, vamos pegar o átomo de cobre, que é o que nos interessa. Nós estamos agora falando aqui de átomo. Nós partimos lá da matéria, nós reduzimos a matéria às moléculas, nós chegamos das moléculas, fomos para o átomo, do átomo nós avançamos para a eletrosfera, e agora nós estamos começando a falar de algo já que é palpável, o cobre, que é o que nós iremos utilizar no nosso curso de eletricista instalador. Então nós vamos focar no átomo de cobre para explicar como surge a eletricidade. Legal, pessoal? O átomo de cobre nós verificamos na tabela periódica que ele possui 29 elétrons. E como que nós iremos distribuir esses elétrons nas camadas eletrônicas da eletrosfera? Nós temos que lembrar que a primeira camada comporta no máximo 2 elétrons, a segunda camada comporta no máximo 8 elétrons, então nós iremos colocar na terceira camada 18 elétrons, e assim por diante, até o máximo de camada possível que nós conseguirmos utilizar, tá bom? Vamos lá então. Desses 29 elétrons, 2 nós iremos adicionar na primeira camada. É o máximo de elétrons que ela suporta.
Depois, na segunda camada, nós iremos colocar 8 elétrons. É o máximo que a segunda camada suporta. 2 mais 8, já temos 10 dos 29 elétrons, tá bom? Na terceira camada, nós colocamos o máximo de elétrons que ela suporta, que são 18 elétrons. Legal? Então, a terceira camada fica composta com 18 elétrons. 2 mais 8, 10. Mais 18, 28. Falta ainda um elétron para compor a eletrosfera desse átomo. Então, este um elétron que sobrou, como a camada terceira já possui 18, que é o máximo, nós iremos criar uma nova camada eletrônica para suportar este elétron. Beleza, pessoal? Essa camada é a camada número 4, a camada N, ela suporta 32 elétrons, mas sobrou apenas um para fazer parte da camada N. E assim é formado o átomo de cobre, onde nós temos o núcleo e nós temos 1, 2, 3, 4 camadas eletrônicas, 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira e apenas um elétron na última camada. Legal, pessoal? E agora, pessoal, por que é importante a gente entender isso? Porque é justamente, pessoal, aqui na eletrosfera que surge a eletricidade. Para ser mais específico, a gente agora vai focar os nossos estudos na última camada da eletrosfera. Porque é nessa última camada que o fenômeno elétrico, eletricidade, ocorre. Legal, pessoal? E para ser mais específico ainda, são esses elétrons que nós temos nesta última camada que vão ser os responsáveis pelo surgimento da eletricidade em qualquer corpo. Beleza, pessoal? Então, com esse entendimento agora, olha aonde a gente está. A gente está dentro da eletrosfera do átomo, lá na sua última camada. Beleza? E aí nós temos que este elétron da última camada nós chamamos de elétron livre, pessoal. Os elétrons da camada mais distante do núcleo são chamados de elétrons livres, pois têm uma certa facilidade de se desprender dos seus átomos. Tá? Todas as reações químicas e elétricas, e as reações elétricas é o que nos interessa, acontecem na camada de valência com os elétrons livres. Por essa razão, a teoria da eletroeletrônica estuda o átomo apenas no aspecto de sua eletrosfera, em sua camada de valência e seus elétrons livres. Legal, pessoal? Nós veremos nos próximos slides que, a partir de agora, nós não vamos focar mais no átomo em si, não vamos focar mais no núcleo do átomo, não vamos focar mais na eletrosfera, nós vamos focar apenas nesta região, nesta última camada eletrônica. E esta última camada eletrônica, ela possui um nome. É a camada de valência do átomo, ok? É a camada de valência que nos interessa em cada átomo para entender os fenômenos elétricos. E na camada de valência, nós temos o que nós chamamos de elétrons livres, que são os elétrons pertencentes a esta camada. Beleza, pessoal? Então, na aula seguinte, nós iremos entender
a importância dos elétrons livres na camada de valência. Legal? Porque além desses elétrons, dessa camada de valência e seus elétrons serem responsáveis pelo surgimento da eletricidade, é aqui na camada de valência, juntamente com os elétrons livres, que vai definir para a gente as propriedades, se um material vai ser isolante elétrico ou se ele vai ser um bom condutor de eletricidade. É justamente esses elétrons que estão na nossa camada de valência que vai nos dizer se o material será um material bom condutor ou mau condutor, ou seja, isolante de eletricidade. Legal, pessoal? Então, na próxima aula nós iremos estudar um pouquinho sobre os materiais condutores e materiais isolantes a partir do ponto de vista do átomo. Beleza, pessoal? Então, desejo a vocês uma ótima semana, que fiquem com Deus e até a próxima aula, aula número 2. Tchau, tchau.